Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de hoje está na 1 de Coríntios, capítulo 7, do versículo 17 a 22. E Paulo nos fala assim: cada um no estado em que Deus o chamou. Quanto ao mais, que cada um viva na condição na qual o Senhor o colocou, ou em que o Senhor o chamou. É o que recomenda a todas as igrejas. O que era circunciso quando foi chamado à fé, não dissimule sua circuncisão. Quem era incircunciso, não se faça circuncidar. A circuncisão de nada vale, e a circuncisão de nada vale, o que importa é a observância dos mandamentos de Deus. Cada um permaneça na profissão em que foi chamado por Deus. Eras escravo quando Deus te chamou? Não te preocupes disso. Mesmo que possas tornar-te livre, antes, cuida de aproveitar melhor o teu chamado. Pois o escravo que foi chamado pelo Senhor conquistou a liberdade do Senhor. Da mesma forma, quem era livre por ocasião do chamado, fez-se escravo de Cristo. Palavra do Senhor. E hoje o Senhor tem para nós um chamado. Ele vem falar sobre o chamado que Ele faz nas nossas vidas. Mas Ele vem dizer que nós precisamos atender a esse chamado. Às vezes a gente se perde no nosso dia a dia, com tantas tribulações, a gente fica, não está na hora, não quero ir, o Senhor está chamando, e a gente não dá atenção a essa voz nos chamando. É tanta tribulação, é tanto atordoamento, que a gente fica fugindo desse chamado do Senhor. E aí a gente fica começando a colocar, vários empecilhos para atender a esse chamado. Mas ele já vem falando para nós desde o início do texto, já no título dessa passagem, que ele nos chama no estado em que estamos. A gente não tem que esperar para estar perfeito, para estar no momento perfeito, para dizer sim ao chamado dele. Ele vem dizer que ele nos quer do jeito em que nós estamos. Se agora ele chamou, é agora que eu tenho que dizer sim. Eu não tenho que ficar pensando, não tenho que ficar lá reclamando, ficar resmungando. Ele chamou, é sim. E aí, a partir disso, nós começaremos a ter uma vida nova. A partir do momento em que nós temos o primeiro contato com o Senhor, nós temos um encontro pessoal com Jesus Cristo, a nossa vida precisa ser transformada e a gente precisa começar a ouvir. E aqui no caso, o povo, Paulo, ele nem estava lá em Corinto, ele estava viajando e foram atrás dele, porque estava lá um montão de questionamento naquele povo. E levaram vários questionamentos. E uma das situações era que alguns eram casados, outros não eram, uns até poderiam estar divorciados, e aí não queriam atender o chamado do Senhor. E aí Paulo foi explicar que Deus quer cada um do jeito que ele chamou. Eu estou num momento de fraqueza, Deus me chamou, é nesse momento de fraqueza que eu vou. Eu estou num momento de alegria, Deus me chamou, é nesse momento de alegria que eu vou. Eu estou num momento em que eu estou sem nada para fazer, estou com bastante tempo livre, é nesse momento que Deus me chamou, então é desse jeito que eu vou. Agora eu estou num momento que eu estou muito atarefada e Deus me chamou, então é nesse momento que eu vou. Ele quer vir falar conosco isso nessa noite. Às vezes a gente fica querendo, como eu já falei, ver o momento perfeito, ver a situação perfeita, quer estar, quando eu tiver já aposentado, eu no caso estou lá trabalhando, quando eu tiver aposentada é que eu vou servir ao Senhor, agora que é o meu momento. Não, ele me quer agora, trabalhando manhã, tarde, já teve uma época que ele me chamou, eu trabalhava manhã, tarde e noite, e mesmo assim eu ia, porque era o chamado do Senhor. E aí quando a gente vai olhando aí cada versículo, a gente vai entendendo, aprofundando cada vez mais esse estudo. E o chamado, ele depende
de uma aceitação e compromisso. Então, no versículo 17, ele fala assim para nós: quanto ao mais, que cada um viva na condição na qual o Senhor o colocou, ou que o Senhor o chamou. É o que eu recomendo a todas as igrejas. Então, isso não é só Paulo falando naquela época para aquele povo. Ele está falando para nós hoje também. Esse chamado, ele precisa ser atendido, independente da situação em que estamos vivendo. Ah, eu estou doente? Então não vou esperar ser curado. Não. É o caso lá dos leprosos que encontraram com Jesus, e eles não foram curados naquele momento, mas quando eles foram caminhando, se afastando, que eles perceberam que a cura tinha acontecido. Mas eles ouviram o Senhor, eles viram o Senhor e foram atrás dele. E é assim que ele quer fazer conosco também. No versículo 18, ele fala para nós: o que era circunciso quando foi chamado à fé, não dissimule sua circuncisão. Quem era incircunciso, não se faça circuncidar. Naquela época, os judeus precisavam ser circuncisos. Aqui, no caso, esse povo era grego, não vivia naquela cultura. E já se tinha tido até uma discussão lá entre os anciãos sobre a circuncisão. E aí ele veio falar: se você é circunciso, você já está assim. Foi assim que o Senhor te chamou nesse momento da sua vida? Continue dessa forma, mas não é por isso que você vai deixar de servir. Mas se você não é, não dê a desculpa que eu preciso ser, porque isso já foi deixado. A gente precisa ter essa circuncisão, essa transformação no coração. Não só é algo no corpo físico, externo, para o outro ver, para alguém ver. A gente precisa ter essa transformação, essa aceitação do chamado dentro do nosso coração. No versículo 19, ele continua falando: a circuncisão de nada vale, e a circuncisão e a incircuncisão de nada vale. O que importa é a observância dos mandamentos de Deus. Às vezes a gente quer fazer várias coisas para mostrar na nossa aparência, mas a gente não está vivendo os mandamentos de Deus. O que Deus fala conosco, o que Jesus veio nos ensinar, está tudo aqui. Ele nos ensinou, ele viveu no meio de nós para nos falar como nós precisamos viver. E ele em nenhum momento ele falou que a gente precisava ter essa mudança total externa para a gente poder começar a segui-lo, para poder começar a caminhar com ele, a aceitar o chamado dele. Então ele vem falar isso para nós, que o importante no chamado é que a partir do momento em que nós somos chamados, nós assumamos esse compromisso. Nós precisamos aceitar esse chamado e começar a observar os mandamentos de Deus. Tudo que é aquela vida que eu tinha de pecado, eu vivo em pecado, então eu não vou. Eu te chamei. A partir de agora, você não peca mais. A partir de agora, você começa a viver os meus mandamentos, os meus ensinamentos. Então ele vem falar isso para nós. Porque às vezes a gente fica guardando esse momento ideal, esse momento em que eu não vou mais pecar, em que eu já vou pôr tudo em prática. Aí às vezes já é tarde. Aí naquele momento em que a gente acha que seria o momento ideal na nossa mente, quando eu tiver tal idade que eu vou estar lá a gente não vai ter mais a disposição. Às vezes a nossa vida também mudou o rumo. E aí a gente não atendeu o chamado lá atrás, quando ele fez o chamado inicial, e a gente, naquele momento que a gente acharia que seria o ideal, a gente também vai acabar não atendendo. Então a gente precisa atender ao chamado do Senhor, reconhecer a voz dele, reconhecer que ele está nos chamando para vir caminhar com ele, e aí começar a trilhar o caminho dele. A trilhar um caminho seguindo, observando os seus mandamentos. Às vezes a gente acha que é muito difícil, viver no caminho do Senhor, mas ele nos ensinou. A gente precisa começar a entender o que ele ensinou e começar a colocar aquilo em prática. Não é só a gente estar na igreja. A gente precisa viver a igreja. A gente precisa viver a palavra de Cristo. A gente precisa começar a sentir que faz parte desse corpo santo, abençoado, esse corpo maravilhoso. Porque a igreja ela precisa de muitos para ela estar de pé.
Mas não é só o templo, como até diz a palavra de hoje. É um templo tão bonito, é um templo cheio de joias, mas as pessoas que estão dentro dele não estão ouvindo a voz do Senhor, não estão observando os seus mandamentos, não estão vivendo esse mandamento. Então é isso que ele vem falar para nós hoje, é isso que ele quer chamar a nossa atenção. Que a gente se atente para as nossas fraquezas e que a gente comece a mudá-las, a transformá-las, porque nós tivemos esse contato pessoal com o Senhor. E no versículo 20, ele fala assim para a gente: cada um permaneça na profissão em que foi chamado por Deus. Eras escravo quando Deus te chamou? Não te preocupes disso. Mesmo que possas tornar-te livre, antes cuida de aproveitar melhor o teu chamado. Pois o escravo que foi chamado pelo Senhor conquistou a liberdade do Senhor. Da mesma forma, quem era livre por ocasião do chamado, fez-se escravo de Cristo. Quando a gente é chamado por Jesus, nós precisamos deixar que o Senhor guie a nossa vida. Que Ele seja a nossa luz, que Ele seja a nossa verdade, o nosso caminho. E aí a gente vai conseguir viver o que Ele nos chama a viver. E aí, no caso, muitas pessoas acham também que quando tem esse chamado, ele precisa ter uma transformação imediata, tem que sair da onde ele trabalha, tem que sair de onde ele mora, largar a família. Não. O Senhor veio nos falar esta noite que nós devemos seguir esse chamado e continuar onde nós estamos, na situação em que estamos, porque Ele vai agindo. E Ele também já tinha falado para mim, quando eu estava preparando esse momento, que Ele é o Deus que transforma, que Ele vai nos renovar, mas Ele quer esse renovo de nós. E hoje aqui nesta noite foi falado muito sobre isso, sobre essa renovação. Esse chamado, ele vai vir com renovo em nosso viver. Assim como Maria se abriu ao chamado de Deus, não teve medo, não titubeou, né, em dizer o seu sim, Ele também quer que nós não tenhamos medo, que a gente diga sim ao seu chamado, porque Ele vai caminhando conosco. E aí, a partir disso, o Espírito Santo começa a agir e nos dar essa transformação, nos mostrar, nos moldar, amassar o barro e fazer vasos novos. A gente vai deixando aquele vaso velho, aquele vaso quebrado e vai virando um belo vaso. Mas a gente precisa ouvir esse chamado. E esse chamado, ele tem que ser dito sim no estado em que estamos. Então, se é no estado, eu, solteira, professora, né, atuando lá, morando com os meus pais, se é nesse estado em que eu estou, e é nesse momento em que Ele me chama, então é nesse momento que eu tenho que dizer o meu sim. Como eu falei, eu não tenho que esperar ela estar aposentada para dizer o meu sim. Não, é nesse momento que eu estou trabalhando em 2 colégios, e aí Ele me chama para agir aqui, para servir ali. É nesse momento que Ele quer. Nessa vida atribulada em alguns momentos, mas que é cheio da presença de Deus. E a gente mostrar essa transformação aonde a gente está. É no estado em que eu estou? É lá trabalhando nas escolas em que eu trabalho? E é lá que eu tenho que mostrar que Deus está agindo na minha vida, que Deus está transformando o meu viver, que eu estou sendo uma pessoa renovada pelo Espírito Santo, uma pessoa cheia de amor do Espírito, uma pessoa, né, que tem palavra de misericórdia, que tem um olhar misericordioso, e não uma pessoa que leva raiva, que leva rancor, que leva guerra, que leva briga. Porque a partir do momento em que a gente diz sim ao nosso chamado, Ele vem nos transformando e Ele vem atuando em nós. E hoje Ele deixa essa pergunta para nós. Você vai ouvir o chamado de Deus neste momento, no estado em que você está, ou você vai postergar mais uma vez o chamado de Deus? Amém?